Bora de falar de coisa boa. É isso aí, galera. Vamos falar de Kamen Rider. Então, galera, pra muita gente que não sabe, acha que Kamen Rider é só o Black Kamen Rider, né? E acha que só existe ele. No máximo tem gente que conhece o RX. Mas pra quem não sabe, a série Kamen Rider, né? Ou no caso os japoneses chamam de Kamen Rider Shirigo, né? Com o Masked Rider Series, é uma série de super-heróis japoneses, né, do estilo Tokusatsu, né, que é uma franquia de mídia criada pelo artista de mangá Shotaro Shinomori, que começou em 1971 com o original Kamen Rider. Daí pra frente, né, séries televisivas, como séries geralmente eram apresentadas igual na época como passava o Ultraman, né, entre outras séries, essas séries passavam em episódios, né? Não é igual hoje que você entra numa Netflix da vida, né? Você consegue ver todos os capítulos. Você viu um episódio por dia, ou às vezes um episódio por semana, vai dependendo da proposta, né? A cada série é geralmente apresentado um super-herói motociclista com um tema variado que luta contra supervilões, muitas vezes chamadas de Kaijin. Ao longo dos anos, a franquia gerou sequências televisivas e teatrais, diretas e independentes, com suas popularidades expandindo a franquia para outras mídias, como mangá, animes, romances, jogos, peças de teatro e dramas de áudio. Ou seja, Kamen Rider é uma das poucas franquias, né, extremamente bem sucedidas. Às vezes muita gente acha que só existe o Black Kamen Rider ou o RX, não existe mais nada, né, ou acha que ela se atém somente àquelas séries, né, mas não. Muitas dessas séries nasceram no mangá, né? Para quem não sabe, o mangá são espécies de revistas em quadrinhos japonesas. A diferença, basicamente, além do traço, né, que ela é lida de trás para frente, né? No caso do nosso sistema ocidental, né? O oriental lê do fim para o início. O traço, o jeito também de ler também é diferente, né? E esses mangás faziam muito sucesso. Faziam não, fazem muito sucesso em vários lugares do mundo. O Brasil que não tem a cultura de ler, né? Mas países que têm cultura de ler fazem muito sucesso. E através de animes também. E jogos. Nós aqui do Ocidente temos muito pouco acesso a jogos de várias franquias de super-heróis. Quanto menos da série Kamen Rider. Kamen Rider tem vários jogos diferentes. Basicamente, quase todo jogo, né? Aliás, quase toda série tem seu jogo. Né? Então, são jogos diferentes, jogos de luta, jogos de corrida. Tem muita coisa legal. Então, geralmente, as séries de Kamen Riders elas são divididas nas eras japonesas, né? No caso, era Showa, era Heisei e a era Reiwa, né? Que é uma das eras mais recentes. Se eu não me engano, a Reiwa acho que é a última, a mais recente. Se eu não tiver certo, me corrigem aí embaixo. Mas se eu não me engano, a Reiwa é a mais recente. Então, na era Showa, que é a primeira era, né? Nasceu várias séries. No caso, o primeiro Kamen Rider, né? Que é o Kamen Rider original, né? Que foi lançado. Aliás, foi baseado, né, no mangá, né? Que foi extremamente muito bem sucedido. Foi os primeiros das três era a produção da série Kamen Rider, que refere-se ao período da era Showa, né? Literalmente o período de paz, de harmonia, né? Iluminada, no caso, que
que era essa fase, né, que o Japão estava passando na época, né? Também conhecido como a Era Showa. O período da história japonesa correspondente ao período do Imperador Showa, que é Hirohito, de 25 de dezembro, né, de 1926 a 7 de janeiro de 89, e o período em que ocorre a maioria das produções do Showa Rider. Ou seja, nesse período desse imperador, né, saíram várias séries, né? No caso, a primeira, que é o próprio Kamen Rider, né, começou nos meados da Era Showa, aproximadamente 28 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial e o início do que é conhecido como o Japão do pós-guerra. A Era Showa terminou em 89, durante as temporadas de Kamen Rider RX, que é o Kamen Rider Black RX, né, Kamen Rider Preto RX. Pouco depois da transmissão do episódio 10, com a morte do Imperador e Hirito. O show fez uma pausa de uma semana para homenagear a vida do falecido imperador, antes de retornar ao ar no episódio 11. Os japoneses levam muito a sério essas coisas, né? Estando completamente ausente da televisão durante a década de 90, Kamen Rider, a franquia, foi mantida viva principalmente por shows, CDs musicais e Ishin, Zeto e Jay. O que são isso? Depois que terminou a série Kamen Rider Black RX, era para continuar, né, sair a novas séries, né? Eles queriam continuar fazendo novas séries. Assim, eles tiveram a ideia de fazer o Shin Kamen Rider. O Shin Kamen Rider, na realidade, era como o Shotaro, ele imaginava como o Kamen Rider deveria ser, né? Não daquela forma como foi apresentada nas séries anteriores, né? Nas 10 séries anteriores, que quando o RX termina, né, é basicamente a 11ª. Muita gente fala que é a 10ª, mas não é bem a 10ª, ela é a 11ª, porque o Black, né, seria a 10ª, né, e o RX a 11ª. E o Shin, né, ele seria o sucessor, né? Então nessa série ele aproveitou, inclusive ele aparece no filme, se você tiver chance de ter acesso a esse filme, você acha ele no YouTube, chama Shin Kamen Rider. Uma série, é um filme, na realidade, é um filme bastante pesado, né? Ele não tem uma cronologia como a gente está acostumado a assistir de filmes ocidentais, né? Mas a transformação do Kamen Rider é muito bizarra, muito barra pesada. E logo em seguida eles iriam continuar com a série, no caso o Kamen Rider Zeto e o Kamen Rider J. O Kamen Rider Zeto era para ser a sequência do Kamen Rider Black RX. Foi feito tudo certo, a escolha do ator show, cara extraordinário. E também fizeram toda a produção, né, a narrativa por trás da aparição dele, o porquê que ele se tornou, como ele se tornou o Kamen Rider, tava tudo ok. Inclusive eles gravaram o piloto, que ficou muito bom. Só que o ator, né, ele teve alguns problemas e não pôde continuar no papel. Aí a série do Zeto, né, infelizmente foi cancelada. Por isso não tivemos a série do Zeto. Apesar que seria uma série, além que seria uma série muito boa, porque o estilo dele, né, ele é um Kamen Rider, ele é totalmente diferente do Black. Ele lembra o Black, né, entre o Black e o RX. Ele parece ser mais forte, né, mais robusto, é muito bonito. E o Jay também, né, foi feito o filme. Muita gente cogita que ele também seria uma sequência, mas também não foi por aí. Inclusive isso acabou se tornando um filme, né? Embora muitos fãs classifiquem os filmes como parte da série Showa, né,
como se tratam o Shotaro Shinomori, falecido em 98, como o verdadeiro fim da era Showa. A partir do filme Heisei Rider vs Showa Rider, Kamen Rider Taisei, participação dos Super Sentais, né? A Toei adotou e reconheceu essa mesma classificação para os filmes dos anos 90, em respeito a Shinomori e aos fãs de longa data da franquia, que mesmo depois que ele morreu, né, a franquia continuou. Eles não mataram a franquia. Então existe, quem assiste Kamen Rider até hoje vê a diferença, né, como a série foi mudando. Até eu consigo classificar o Kamen Rider de uma forma criativa positivamente até 2007, se eu não estiver muito enganado. Até 2007 você tem um Kamen Rider com uma história interessante, uma história fechada. Tem aquela, né, como sempre tem essas séries japonesas, né, aqueles episódios só para poder encher linguiça, mas você se diverte, entendeu? Você consegue se divertir, você tem um herói legal, tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa por resolver. Tipo assim, de 100%, 80% da série são muito boas. As armaduras, as transformações, o enredo, né, é bem legal. A partir daí de 2007 para frente é só ladeira abaixo. Caiu num limbo que até hoje não se recuperou. Tá saindo, diz que vai sair uma agora, Kamen Rider agora. Esse ainda eu não acompanhei. Eu vou passar a saber dele também. O Danilo, né, do canal Tokudok já está até falando sobre ele. Mas eu ainda não vi nada sobre ele ainda. Mas pelo jeito, eu não acredito que vão mudar a pegada. Por quê? Porque as séries anteriores, né, até dessa era Showa, né, e do início da era Heisei, a era Showa ela era mais pesada, né, onde os Kamen Riders eram bastante práticos, né, era muita força, muita testosterona, né. Quando entra a era Heisei, eles entra mais tecnologia nas séries, ficam mais bonitos, os Kamen Riders ficam mais bonitos, tem mais coisa, tem muita coisa interessante, entendeu? Então é um acerto da hora na era Heisei, né? Mas quando começa a segunda, acho que se não me engano, o final da era Heisei já começa a bagunçar o negócio, entendeu? Já começa a bagunçar o negócio. Os Kamen Riders, a aparência, né, aquela aparência de alguém que você vê que realmente merece respeito, você fala, não, porra, cara, esse cara aqui, eu confio nele, entendeu? Esse cara aqui, se ele aparecer pra mim, eu tenho medo, entendeu? Esses aqui são alguns Kamen Riders da era Heisei, da era Showa no caso, né? Esses caras aparecer pra mim, eles vão me defender, entendeu? Eu consigo ver um cara desse me salvando. Ou o monstro não teria um medo danado desses caras. Agora, você vê a partir dessa era o traje, as transformações, a história, entendeu? É tudo muito fraco. Os heróis, o próprio o personagem principal, né, o alter ego do Kamen Rider, não te dá a menor confiança, você não consegue enxergar aquele cara salvando alguém. Então as séries Kamen Riders, infelizmente, se não mudar a direção, a tendência é acabar, igual fizeram com a série, né, Metal Hero. As séries Metal Hero também foi a mesma coisa, começou muito bem, foi muito foda, chegou uma época que tava lindo, né, tecnologia empregada na série, que começou bem simples assim, né, no nível Star Wars, que o primeiro foi Gavan, né, Gavan era nível Star Wars, né, muito bom.
Aí vieram outros, inclusive o Jaspion faz parte dessa série, né? Então, cara, tinha muita coisa boa, muita coisa boa. Mas o que acontece? Com o passar das séries, não sei se foi os diretores foi desinteressando ou não perderam o carinho pela franquia, elas foram caindo cada vez mais. A qualidade, a realidade, a história, os protagonistas, e chegou um ponto que essa franquia acabou, né? Ou seja, é uma franquia que deveria estar aí até hoje, né? E não tá mais, acabou. Tem um rumor de que já tem tempo, né, do filme do Jaspion. A gente está esperando esse filme já tem tempo. Agora parece que tem alguma coisa sólida, já tem dinheiro, parece que já tem uma equipe já, né, vista, inclusive o diretor. O que dá medo que parece que encontraram uma mulher para poder fazer o roteiro, né, do filme do Jaspion. Por que esse é um ponto, né, que você fica assim com o pé atrás? Porque essa mulher, todas as coisas que ela fez é uma coisa mais pro lado de mulher, né? Não tem nada na área masculina. E o Jaspion essencialmente é alguma coisa com bastante testosterona. E na franquia do Jaspion você não consegue ver mulheres com paixão pela série, né? Então você fica com o pé atrás. Às vezes essa mulher, né, ela é um capítulo à parte. Esperamos que não, né? Cara, tem muito cara bom aí que faria um roteiro extraordinário, né, pro filme do Jaspion. Não precisa ir, né, tentar inventar a roda, né? Então que fica a gente com o pé atrás. Já Kamen Rider segue o mesmo problema. Tem séries de Kamen Riders que são excelentes, mas chega um ponto que vira uma bagunça. Exemplo, uma série que é maravilhosa, muito boa, mas ela se perde totalmente durante a série Kabuto, ou Kabuto, né? É um Kamen Rider maravilhoso, bonito, poderoso pra caramba, mas no meio da série pra frente começa a virar uma loucura. Você não sabe mais o que está acontecendo. Depois que você vai ver que durante a série teve 4 ou 5 roteiristas diferentes, aí não tem para onde correr, né? Você não tem para onde ter uma direção, ainda mais quando cada um segue uma direção diferente, cada um quer fazer uma coisa diferente.